Já tô no 4G, já voltei. Mas aí agora eu vou ter que convidar o Paulo. Gente, pequeno problema houve aqui na nossa live. Já estou de volta. Deixa eu ver se eu consigo acesso com o Paulo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aí já tem gente entrando, ótimo. Boa noite, gente. A gente estava fazendo uma live, infelizmente eu caí. E aí, pronto, Paulo, caí. Dessa vez acho que fui eu. Dessa vez acho que foi eu, Paulo. Tô achando que foi a minha internet dessa vez. Mas aí voltamos. Agora foi a sua ou foi a minha? Acho que foi a minha. É porque eu Tô continuei achando que foi falando eu. aqui e aí eu vi Pois só é. o número de pessoas aqui saindo. Pois é. Eu Mas caí, enfim, deu, você, voltei. você ouviu aí eu falando de alinhamento com as pessoas envolvidas na criação? Essa Acho que parte você sim, pegou? sim. Sim, Ok, peguei. Peguei acho que o começo, porque parou, você estava falando sobre isso. tá. Então assim, quando o pessoal vai voltando, quais são essas Tá. 10 estratégias iniciais? Defina o que é importante para você. Entenda o Uhum. que é importante para as pessoas à sua volta, seus filhos, companheiro, companheira, né? Parceiro, parceira. Faça o seu Aham. planejamento mensal. Ajude o seu filho, né, os seus filhos a fazerem o planejamento mensal deles. O seu parceiro, a sua parceira, ajude ele também a fazer, tá, o planejamento dele. Sim. Sexta estratégia, planejamento semanal. Coloque as coisas que são mais importantes para você naquela semana, para que você consiga antecipar problemas, imprevistos, Hum. urgências. Ajude Sim. seus filhos e parceiros também a fazer esse planejamento semanal. Oitavo, transfira as ações, tarefas, compromissos, tudo aquilo que é mais importante para uma agenda, um planner, um quadro de gestão à vista. Porque a gente confia Ótimo. muito no nosso cérebro, Paula. E A não gente, pode. a gente tem um planejamento, a gente acha, não, eu vou lembrar de tudo. Não vai lembrar de tudo. Alguma coisa vai ficar pelo meio do Impossível. caminho. É impossível. Então, por isso que a gente escreve, por isso que a gente tem uma agenda, um planner, um quadro, né? Sim. Nona estratégia, execute o planejamento. Execute o planejamento. E, por fim, alinhamento com as pessoas envolvidas, né? Alinhamento com o marido, alinhamento com a esposa, com os filhos, com quem cuida das crianças, né? Com Uhum. os avós, as avós, enfim. Então, Uhum. essas são estratégias para que a gente consiga montar uma rotina que seja muito bom para todos, né? Não só para a Sim, mãe, não só para o pai, não só para o filho. com certeza. Sem dúvida. Ô, Paulo, eu tô te ouvindo, mas você tá travado pra mim. Tá dando pra te ouvir, numa boa. Só a sua imagem que tá travada. É. Você Só que travou eu um tô pouquinho aqui também, mas agora foi. também. Eu acho que a minha internet também não tá ajudando, não. Eu já mudei aqui pra minha É, 4G também, porque eu acho que a daqui da minha casa caiu. Hoje sim. tá danado, tá vendo? Gente, que tanto de imprevisto hoje. Ou a gente faz outra, não tem problema. Tem Tá? Aqui problema não, a Ingrid porque falou o que para eles assunto tá tá ok lá. bom. É, então tá ótimo. Se tá ok para todo mundo, tá excelente. É. E assim, porque o assunto é bom, né, Paulo? E rende um Sim, bom assunto. Tanto que, olha só, já tem quase 50 minutos que a gente está numa live e a gente falou basicamente dessas sim, estratégias para poder montar uma rotina. sim, Mas excelente, show de bola, que é isso mesmo. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que é exatamente a dificuldade das pessoas, né? E sim, o que sim, a gente tem visto que os pais mais têm se preocupado. Adequar essa rotina agora, nesse momento de pandemia, em que os filhos sim, estão em casa, sim. né? Então, Então, assim, excelente. e dentro de casa eu falo assim, sabe, planejamento, organização, Uhum, alinhamento, sabe? Como é que você constrói uma rotina com o seu filho, sabe? Com seus filhos. É uhum, mostrando para ele, alinhando com sim, ele, entendendo o que é importante para ele, o que é importante para sim, você e deixando isso claro. Né? Aí que vem a questão da disciplina, mas não é a disciplina imposta, não é a questão de ser autoritário, não, é a disciplina através dos combinados, exatamente. do alinhamento, né? Exatamente. E acho que a gente já pode até entrar um pouco nesse ponto aí, né, Paulo? Sobre autoridade e ser autoritário, que é bem diferente, né? Uma coisa bem diferente da outra. Não, com certeza. E isso também eu treino muito, né? Eu treino líderes a terem uma comunicação mais assertiva,
para que eles Aham. sejam vistos como líderes e não que eles queiram impor uma liderança. Com os Sim. pais é a mesma coisa. Então, primeiro, você precisa desenvolver a comunicação assertiva. Mas antes, Uhum. entenda uma coisa. Como é a comunicação? Tá? sete por Uhum. cento de uma comunicação são as palavras que eu falo. trinta e Sim. cinco por cento é o tom da minha voz. Se eu falo alto, se eu falo Uau. baixo, se eu grito, se eu falo. E por fim, 50 e acho que sobrou 7 é 38%, 7, 38. 55% é a minha postura, tá? São os meus gestos, é a forma como eu me expresso fisicamente. Só Sim. que nós temos 4 tipos de comunicação. A primeira comunicação é a comunicação agressiva. Quando eu sou Uhum. agressivo, quando o meu tom de voz ele é alto, quando eu aponto Uhum. o dedo, quando eu não respeito a altura. Então, se alguém está sentado, eu falo de cima para baixo, e isso com uma criança é o que mais acontece, porque É. eu sou mais alto que a criança. Então, se a minha comunicação é o tempo inteiro de cima para baixo, eu estou sendo autoritário, eu estou tendo uma comunicação agressiva, muitas vezes Verdade. até mesmo violenta. Só que tem uma outra comunicação que é a passiva, que é onde eu Uhum. sou permissivo em relação a tudo o que os meus filhos fazem. Então, essa comunicação permissiva, ela também faz mal. Porque quando a criança ela tá bem novinha, bem pequena, ok, Aham. ali você vai sendo permissivo, mas ela vai crescendo. Sabe aquelas crianças Sim. que não têm respeito com os pais, gritam com os pais, mandam, entre aspas, Sim. nos pais? Porque você, durante muito tempo, você foi criando uma comunicação passiva e foi sendo permissivo. Aí Sim. tem a comunicação que a gente chama de passivo-agressiva. É quando você vive dando alfinetadas, você fica fazendo brincadeiras que de brincadeira não tem nada. Então é aquela comunicação que você fala, meu filho, achei que você não ia fazer isso. Isso, meu filho aqui, bobo, nossa senhora. Não vai ser, acha que vai ser alguém na vida. Isso é uma comunicação que para você é uma brincadeira, mas para criança não é. Pois é, Pro, com pro certeza. adolescente não é. E aí é onde a gente precisa Sim. desenvolver a comunicação assertiva. O que é a Sim. comunicação assertiva? Usar as palavras certas, no Uhum. tom de voz adequado, no Uhum. momento certo, no local certo e principalmente que a minha postura seja mais adequada. Então, assim, Sim. eu ensino líderes a fazer isso. Imagina pais, o tanto que os pais precisam. Se a criança ela é pequena, abaixa, olha nos olhos Uhum. dela e fica na mesma altura. Tem Isso aí. dificuldade de abaixar? Sabe? Sobe a criança num banquinho, se adapta, fala, meu filho, levanta aqui, vem cá. O papai não vai conseguir sentar, não, mas levanta. Vamos conversar Exatamente. aqui, ó, olho no olho, usando as palavras certas, tons de voz correto. Exatamente. Isso faz você se tornar uma autoridade através de uma comunicação assertiva, E uma tá? comunicação respeitosa, né? Respeitosa. Eu falo para os líderes, e isso serve para os pais, que é o seguinte, você não precisa gritar. Assim como também Não, você não precisa ficar calado. Você não tem que falar o que o seu filho quer ouvir. Você tem que com falar o que ele certeza. precisa ouvir. Mas o que ele precisa Exatamente. ouvir não precisa ser agressivo. Você não precisa ser autoritário, mandão. Sabe, você Com sendo certeza. sério quando tem que ser sério, ser forte, não é ser agressivo. Tem uma diferença Com tremenda nisso, certeza. tá? Então, assim, desenvolva essa comunicação assertiva com seus filhos, usando as palavras certas, o tom adequado. Aprenda a delegar, sabe? Isso Delegue, mesmo. acompanhe, dê feedback, né, positivo, recompensa, reconhecimento quando tem que recompensar, reconheça quando Sim. tem, mas corrija quando tiver que corrigir. Só que a correção não precisa ser Verdade. na base do chinelo, né? Isso já não Nem existe deve. mais, nem deve, né? Nem Eu deve. conheço muito pouco, estou até estudando porque eu estou achando esse tema muito legal, que é a disciplina positiva. Então, se você Sim, eu puder ia falar um falar pouquinho dela. disso, né? Eu acho que Sim. vai me ajudar e ajudar quem está Sim. aqui assistindo. A disciplina positiva, ela é basicamente isso que você está falando mesmo. É ter esse Legal. equilíbrio. Nem ser muito permissivo e também não ser aquela pessoa extremamente autoritária, né? Que impõe muito sobre a criança.
Então, sim, é você andar ali no meio, sabe? É sim, você ter essa questão, né, respeitosa com a criança, é diálogo, muito diálogo. Uma coisa que eu falo muito é diálogo, gente. A disciplina sim, positiva é você, né, conversar sempre com a criança, mostrando para ela ali o que é que tá legal, o que é que não está legal, porque a criança ela tem capacidade de sim, compreender o que está acontecendo naquele momento. Então ela sim, sabe o que está acontecendo, ela sabe, né? Quando ela faz sim, uma coisa errada, eu falo assim, né? A criança um pouco maior aí, sei lá, a partir de um ano mais ou menos, a criança já sim, entende perfeitamente que ela está fazendo uma coisa ali que não é legal. Então, sim, assim, você corrigir de uma forma respeitosa, sabe? sim, Porque brigar, xingar é pior. A criança sim, fica ainda mais irritada, a criança vai fazer coisa errada. E aí é pior ainda. sim, Porque, e outra coisa assim que eu falo, na disciplina positiva também, a gente trabalha muito, Paulo, a questão do tempo com a criança. E a sim, gente fala muito do tempo de qualidade. Porque quando você tem um tempo de qualidade com o seu filho e dá a atenção necessária para o seu filho, isso é tão rico, é tão positivo para a criança, você evita tanta coisa. Porque muitas vezes a criança chora, a criança pega birra, às sim, vezes a criança tem maus comportamentos para chamar atenção. É sim, exatamente porque ela precisa da atenção. sim, Então, quando você tem um tempo de qualidade com seu filho, quando você corrige, né, no momento certo, da forma certa, a criança, ela tende a ter comportamentos melhores, assim, né, nos quais sim, são mais tranquilos para todos, né? Eles conseguem lidar, os pais também. Agora, a partir do momento que você briga, acha ruim, a criança tá ali fazendo alguma coisa de errado, você sempre acha ruim. É o momento ali que você vai estar dando atenção para a criança percebe ali que você, né? Isso é uma coisa inconsciente, gente. A criança não sim, tem a sim, maldade de pensar assim: ah, meu pai tá chamando minha atenção, tá me dando atenção, eu vou fazer isso de novo. Não, é sim. de forma inconsciente, porque aquilo acaba virando um ciclo vicioso, sabe? Então, assim, É, a disciplina positiva, Paula, ela é muito ampla, trabalha, sim, né, muita coisa. E é sensacional. Eu acho que todos os pais aí tinham que entender um pouquinho, sabe? Sobre disciplina sim. positiva, sobre as É a questão emoções, da né? comunicação, né? Então, assim, Exatamente. a Exatamente. comunicação, ela... Como é que você sabe se você está tendo uma boa comunicação ou não? Essa outra pessoa entendeu. Sim, Não é com se você certeza. falou bem, se você falou bonito, se você usou as melhores palavras, não. Se a outra pessoa não entende o que você está falando, você não está se comunicando bem. Então, assim, como é Com que uma certeza. criança ela sabe o que é certo e o que é errado? Se você se comunicar e mostrar aquilo para ela. Uhum. E a mesma coisa dentro de uma rotina. Como que o Sim. seu filho, a sua filha, ele vai ter noção se aquela rotina, aquelas ações que ele está tomando ao longo do dia, se elas são ações certas ou erradas? Se você falar Pois para é. ela, parabéns, meu filho, essa ação, esse comportamento que você teve é isso que eu quero. Olha, Reconhecer essa isso ação, mesmo. esse comportamento não é legal. Então, toda vez que você elogiar alguém, ou for corrigir alguém, né, um filho, uma filha, fale exatamente o comportamento que você está corrigindo ou elogiando, as Sim. consequências daquilo, sejam consequências positivas ou consequências negativas, Aham. tá? E busque sempre, toda vez que for corrigir, a primeira coisa é, não fala para o seu filho o que ele tem que fazer, pergunte para ele, meu filho, isso que você fez não é o legal, não é o adequado por causa disso, disso e disso. Isso pode ter essas consequências. Sim. O que é que você acha que tem que ser feito da forma correta? Porque assim você vai Exatamente. desenvolvendo a inteligência dele. Se ele não souber, se ele ficar calado, aí você vira e fala, olha, meu filho, então o certo aqui é isso, isso, isso. Da próxima vez, vamos fazer assim, foi. Na próxima vez ele fez, o que você tem que fazer? Reconhecer, Sim. elogiar. Parabéns, meu filho, é isso? Isso é comunicação. Isso a gente faz em liderança, isso a gente faz nas empresas, sabe? Exatamente. E eu falo, o melhor lugar para você treinar a sua É liderança é em dentro de casa. casa, É verdade. não é no trabalho, Faz né? total sentido. Com certeza. Porque se você consegue administrar a sua casa, então você Sim. consegue administrar fora da sua casa. Você É precisa ser o verdade. exemplo. Você precisa ser o exemplo na empresa, mas você também precisa ser o exemplo em Sim. casa. Com E certeza. eu já conversei com uma cliente uma vez, era um trabalho de liderança, mentoria, só que ela começou a falar coisas de casa. E ela falava que ela se incomodava muito, que às vezes ela levava o trabalho para casa
e ela tinha 2 horas da noite dela com a filha, tá? Então era 2 horas da noite. Só que ela trabalhava muito. Ela ficava dando atenção pro filho e trabalhando, dando atenção pro filho e trabalhando, dando atenção pra filha e trabalhando. E aí nós conversamos e falamos, você acha que se você tirar meia hora desse tempo para dar uma atenção focada para sua filha, você tem isso? Ela tem. Então vamos fazer esse teste. E aí o que acontecia? Chegava, alinhava, era 30 minutos assim, de ação, foco total, brincando e tal, e depois voltava para o trabalho. O nível de felicidade da filha aumentou, o nível de satisfação. Porque assim, às vezes é melhor meia hora, 1 hora de atenção plena, foco pleno, do que 2 horas sem você fingindo que está dando atenção. Exatamente. Sabe? E isso, Paulo, esse é o tempo de qualidade. O tempo de qualidade é exatamente esse. É aquele que você dá todo dia um tempo para a criança, sem nenhuma distração, sem celular, sem tablet, sem computador, sem pensar naquilo que aconteceu no seu trabalho, porque muitas vezes a gente não está ali com nada na mão, mas a gente está pensando. A gente está com a cabeça longe. E aí o nosso tempo não é um tempo de qualidade para a criança. Ela percebe. Então, o tempo de qualidade é esse. E outra coisa, é todo dia um pouco. Tem que ter constância, porque não é só aos finais de semana. Muitas vezes a gente acha assim, mas vai chegar final de semana, eu fico por conta do meu filho, sábado, a tarde toda, domingo, chega o dia e não todo. dá atenção. Exatamente. Mas não é assim, é todo dia um pouco. E aí eu falo muito isso, que é pelo menos uma meia horinha. Não precisa ser uma tarde toda, não precisa ser uma manhã toda. É claro que a criança demanda, né, necessidades também, não é só atenção, é questão de necessidade. Mas essa atenção especial, você pode dar todo dia ali, 30 minutinhos, gente. É tão importante, é tão rico para a criança, sabe? E isso faz parte da rotina, né? Porque às vezes você está trabalhando, você tem que trabalhar e a criança está ali querendo atenção. Mas talvez ela está querendo atenção porque em nenhuma hora do dia você para dar atenção. Então se você consegue fazer esses alinhamentos, meu filho, olha, esse momento é para isso, esse momento é para aquilo, esse momento é para aquilo outro. Só que aí entra uma coisa que chama, né? Não é que chama, é uma frase. Promessas foram feitas para serem cumpridas. Rotinas foram feitas para serem seguidas. Se você está prometendo para o seu filho que aquele momento você vai fazer aquilo, aquele outro momento você vai brincar, aquele momento você vai dar atenção, você precisa cumprir. Exatamente. Porque se ele cumprir a parte dele, se a criança cumpre a parte dela, você precisa cumprir a sua como pai e como mãe. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, e uma outra coisa, Paula... A gente não pode cumprir. Exatamente. Coisa, né, dentro dessa questão aí de ser autoridade, né, a gente precisa entender, sabe, que as crianças são diferentes, né, então, assim, até mesmo nível de maturidade. Isso, exatamente. Nível de maturidade, né? Em empresa, a gente até brinca, quando a gente vai falar de nível de maturidade da equipe, eu gosto de falar que você tem o funcionário, né, o colaborador, que é um bebê, que ele é uma criança, que ele é um adolescente e ele se torna adulto. Por quê? O bebê é atenção total, é foco total. O único momento que você tira o olho do bebê é quando ele está dormindo. E mesmo assim tem aquelas babás eletrônicas, né? Verdade. A criança não, você já consegue dar um nível de autonomia para ela. Com certeza. Você já consegue deixar o adolescente ter nível de autonomia total, mas olha, você ainda tem que prestar conta. O adulto não, o adulto, olha, faz o que você quiser, faz o que você achar melhor. E de vez em quando eu vou te perguntar como é que você tá. Em casa é a mesma coisa, né? E essas são formas de estratégias para incluir os filhos na rotina. Primeira coisa, analisa as idades, sabe? Qual é a idade do seu filho? Mas não só a idade, mas o nível de maturidade. Porque dependendo do nível de maturidade e da idade, a gente trabalha 4 coisas. Autonomia, autorresponsabilidade, autogestão, gestão da própria vida e autodesenvolvimento. Então, peraí. O meu filho está com recém-nascido, não completou nem 2 anos, tem 1 ano, 1 ano e meio, nível de maturidade 0, não entende a vida. Não tem autonomia. Ele ainda não tem condição de assumir uma responsabilidade. Autogestão, então, nenhuma. Ele nem sabe a hora, ele só sabe a hora que está com fome, literalmente, quando ele sente uma dor porque chora.
E a Sim. mesma coisa, autodesenvolvimento. Como é que um recém-nascido? Então, o Não meu tem jeito. nível de atenção e foco é diferente. Com Agora, certeza. aí tem até aqueles quadros, né, Paula, que eu gosto muito, Tem. né? O seu filho pode ajudar em Sim. casa. De 2 a 3 anos Sim. faz isso, 4 a Eu, 6, 7 a 10. então, eu até separei Esse aí eu aqui já algumas separei também. dicas. Então, quer que eu fale algumas, Paulo? Posso falar umas aqui que eu separei? Vai em Eu frente, tenho. a live é Então, sua. então, olha só, gente, olha que bacana. Eu tenho separadinho aqui, fiz um esqueminha para me Sim. ajudar, porque né, é impossível a gente querer lembrar tudo aqui agora para cada faixa etária. Aham. Então, olha só, para 2 anos, a gente já pode começar a estimular a criança com brinquedos, né? Essas responsabilidades aí que ela vai ter. Então, você pode sentar do lado do seu filho, por exemplo, e arrumar os brinquedos dele, né? Sempre por cores, separar por Sim. cores, por tamanho, por tipo de brinquedo. E aí, com o tempo, isso vai, a partir dessa brincadeira, né? Sim, Claro, sim. sempre na brincadeira, porque criança aprende muito brincando, viu, gente? Então, É assim, de aos novo, né? poucos. Visual, auditivo, sinestésico, precisa ver, Exatamente. ouvir, tocar. Exatamente. Criança é tudo, né? Sim, Exatamente. Então, sim, com o tempo, ela vai entendendo esse conceito de organização. E ela mesma já passa a organizar, sim, sabe? Os sim. brinquedinhos e até separar. Então, assim, por volta dos 2 anos já pode começar a estimular. É claro, gente, que o que a gente está falando aqui é uma forma geral, porque cada criança tem o seu tempo. Às vezes eu vou Uhum. falar aqui que com os 2 anos, aí uma pessoa vai falar, ah, mas meu filho com 1 ano e meio, 1 ano e pouco já conseguia. Ou então Por isso que algo eu do falo, né, tipo. Paula, do nível de maturidade e você não se prender muito à idade da criança, mas se Sim, prender ao nível de maturidade, né? exatamente. Até porque o ser é individual, né, Paulo? Sim, Então a gente tem que olhar isso mesmo. É cada um tem o seu tempo, né, aí, de sim, maturidade, de sim, aprendizagem. sim, Claro que a gente se baseia mais ou menos nas idades, porque é uma média, né? É um geral. Então, sim, assim, entre 2 e 3 anos, a criança já consegue lá guardar os seus brinquedos, colocar uma roupa suja num cesto, você já pode orientar o seu filho, né, que faça isso. A sim, criança já consegue tirar a própria roupa para tomar um banho. Claro que, assim, o banho tem que ser totalmente orientado, tem que ter uma pessoa por perto. A criança ainda não consegue tomar banho sozinha, mas ela consegue tirar a roupa, ela consegue se vestir, assim, com ajuda, né? Ela consegue sim. até já De escolher a novo, roupa que né? ela quer vestir. Autonomia Pois e é, autogestão, né? Ali ela tem já uma exatamente. autonomia para tirar uma roupa, para guardar um brinquedo. Ela já consegue fazer essa gestão, né, Sim, da sua própria roupa, do seu próprio brinquedo. com certeza. A criança ela já consegue também, Paula, assumir a responsabilidade por um Sim, brinquedo que ela não guardou. Né? sim, Lembra lá? Autorresponsabilidade? Então, assim, ali ela já tem a exatamente. responsabilidade. Pô, eu não consegui guardar um brinquedo, não guardei um brinquedo. Né? Claro que num processo de Verdade. desenvolvimento. Sim, com certeza. E não de uma forma que ela se sinta culpada, né? É uma Sim, forma sim, dela perceber, né? sim. Exatamente. E aí, por volta dos 3, 4 anos, entre 3 e 4 anos, a criança já Aham. pode arrumar a mochila dela para ir para a escola, você já pode orientar que ela coloque os materiais dela ali, o lanche dela, né, de uma forma organizada. A criança já pode levar o prato de comida dela até a pia. Então, assim, ela Sim, já pode ajudar na organização, né, dos objetos da casa mesmo, sabe? Levando os objetos ao seu lugar adequado, colocando, sei lá, tênis no armário, guardando roupas. A criança já consegue, né, se organizar com 3, 4 anos, sim, mas sempre, gente, com orientação. sim, Porque não é uma coisa que a criança vai fazer por conta. Tem que ter orientação o tempo todo, né? Então, assim, é orientar, é sim. ajudar. A criança vai te ajudar a fazer essas coisas, tá? Regar plantinhas. Eu acho tão legal quando a gente coloca esse tipo de atividade para criança que elas gostam. Elas gostam. Aham. Regar a Sim, plantinha, porque elas sim, percebem ali, né, que com o tempo a plantinha começa a crescer. Daí a importância do cuidado com a plantinha que ela tem tido, sabe? sim, Já pode orientar nessa idade. E aí sim, depois, por volta de 5, 7 anos, a criança já começa a entender melhor as noções de responsabilidade e cuidado, né, Paulo? Por volta dessa sim. idade, a criança já tem mais a noção de responsabilidade, sabe? Então E, ela e já não só de pode. responsabilidade, mas também de autodesenvolvimento. Porque, igual eu falei, primeiro, Sim. autonomia. Trabalha a autonomia da criança, vai Uhum, trabalhando a uhum. responsabilidade, né, a autorresponsabilidade, vai Aham. trabalhando a autogestão, né? Por exemplo, um desfraude, eu não sei se é assim que fala, né? Quando você vai tirando a Sim. fralda da Quando vai tirar a criança. fralda da criança. Autogestão. Autogestão, Isso. né?
E por fim, o Que já é por volta de uns autodesenvolvimento. 2 anos, isso. Então, assim, o autodesenvolvimento é quando a própria criança, pré-adolescente, ela já Uhum, busca o desenvolvimento sozinha. Então, se uhum. antes eu guardava o brinquedo de um jeito, agora eu vou guardar ele de outro. Se antes eu É só verdade. escrevia o meu nome, agora eu já escrevo o nome da mamãe, do papai, agora Sim. eu já escrevo. Então, autonomia, autorresponsabilidade, autogestão, autodesenvolvimento, Sim. dentro desses níveis. Então, você estava aí de 7 anos, mais ou menos, né? Tô, 5, 7 anos. Ó, entre 5 e 7 anos, mais ou menos, né? Já cria mais Sim, responsabilidade, mais cuidado e tal. Então a criança já é capaz de esvaziar o lixo do banheiro, tirar o lixo que tá ali, sem deixar, sim, né, cair. A criança já consegue separar o lixo reciclável, ela já começa, né, a entender o que é a reciclagem, ela já sim, sabe fazer esse tipo de separação. A criança consegue arrumar a cama dela, dobrar roupas. Até, gente, isso é tão importante de estimular. Dobrar roupas, amarrar cadarço. Eu falo, gente, porque assim, eu sou profissional da educação, eu lido com sim, crianças. E a gente vê que muitas vezes a criança não tem essa autonomia por falta de estímulo. sim, Falta estímulo, sabe? E sim, aí, assim, eu sou professora e eu já sim, trabalhei com crianças nessa idade, né, de 7 anos. Eu estimulava muito, eu sempre estimulei muito a independência, sabe? Porque eu acho que a sim, criança já tem a capacidade de fazer várias é, coisas. A criança já sim, tem a capacidade de começar a varrer uma casa, uma sala, sabe? Ela já consegue tirar o pó. Então, por volta dos 7 anos ali, já pode ir estimulando. Por que não? A criança já pode lavar um copo, já pode, né? Aí por volta de 8 anos, até os 10 anos, ela já pode ir lá para pia ali, ajudar na sim, sim, limpeza das coisas, né, que usaram durante o almoço, durante o jantar. A criança pode ajudar na cozinha, a fazer os alimentos, sabe? sim, Tudo isso é uma forma de estimular a criança também, sabe? A participar sim. das tarefas diárias. E criança gosta. Isso é Muitas na vezes a criação gente. da rotina, né? Você vai E assim, pegando essas tarefas e vai colocando na rotina da criança. sim, e criança E, gosta. sim. Então, assim, às vezes você tem aí um filho recém-nascido ou de até uns 3 anos, mas você tem um outro filho, uma outra criança de casa de 8, 9, De 10 outra anos. idade. Olha o Sim, quanto que essa outra criança ela pode ajudar fazendo com serviços certeza. básicos, né? Serviços simples, ajudando em coisas simples, para que você tenha tempo para quem hoje precisa de tempo. Mas é aquilo, Com não é porque certeza. você tem que dar mais atenção a recém-nascido que você vai esquecer Do da filho outra mais velho. criança. Fiz De mais velho. forma alguma. Isso acontece e eu trago de novo a liderança para cá, porque em empresa a gente vê isso. Um profissional Uhum. dedicado, que está na empresa há mais tempo, que entrega ali tudo. O líder, ele esquece dele. Ele não precisa da minha atenção, ele já produz resultado. Deixa eu focar naquela pessoa que chegou agora. Vai dar um tempo, aquela pessoa ela vai se tornar rebelde. Aquele Vai. colaborador ele vai parar de gerar resultado. Em casa é a Fica mesma coisa. desestimulado, né? A pessoa Então, fica assim, desestimulada. e eu falo o seguinte, não é que você vai dar o mesmo tempo, não, vou dividir o mesmo tempo entre um e outro. Não, você vai dar mais tempo para quem carece de mais tempo. Mas isso não quer Uhum. dizer que quem carece de menos tempo, você vai dar menos tempo. Aí entra de novo o Sim, planejamento, Paula. Olha, entrando no exatamente. planejamento, você consegue até mesmo planejar quanto de tempo, quanto da sua rotina vai ser para Com um filho, quanto certeza. vai ser o quanto de tempo vocês vão fazer em atividades em conjunto, Com sabe? Buscar certeza. as Com coisas na certeza. horta da vovó. Então, por isso que a Isso. gente A criança planeja. já é capaz, ué. A gente planeja para isso, sabe? Não é só para bater uma meta, não é só Sim. para, mas é para ter bons relacionamentos, sabe? Eu tenho acompanhado alguns estudos que comprovam pessoas que desenvolvem bons relacionamentos são mais felizes. O problema desse teste é que ele ainda não sabe se as pessoas felizes têm mais relacionamentos de qualidade ou relacionamentos de qualidade produz felicidade. Das duas formas, enquanto Entendi. ainda não está comprovado, sabe-se que tem uma correlação, mas não se sabe Entendi. qual. Os testes, mas na forma, busque então, na dúvida, busque criar bons Com relacionamentos. certeza. E Com certeza. relacionamento é comunicação, é tempo de qualidade, sabe? Isso mesmo. A ciência também já mostra, né, que não tem como você fazer duas coisas ao mesmo tempo com qualidade. Não. Então, a questão do monotarefa, você pode ser multipapéis,
você pode ser multifunções, mas nunca fazer as coisas ao mesmo tempo. Então, por isso, Sim. planejar, organizar, né? A Joseli entrou aqui até personal organizer, então pode Sim. ajudar Ai, aí, aí, né? ó. Com Na certeza. organização. Mas, Com Paula, certeza. acho que até já deu tempo aqui, A mas gente enfim, já vamos que vamos. extrapolou, já. É, A gente já extrapolou o tempo, mas é porque como tinha eu... caído a live, né? Então a gente Aí teve que voltar voltou. em outra. Então tá bom. Se estiver fazendo Aí sentido pro extrapolou. pessoal, tá bom. Mas assim, uma Sim. coisa que eu acho que eu passei batido aqui, que eu queria até Aham. voltar, né, essa Sim. questão da estratégia. Na Claro. verdade, lá naquela parte de, tô vendo aqui na questão da autoridade. Nós Uhum. temos, são Deixa eu ver três aqui. tipos de pessoas, tá bom? Sim. Uhum. São as pessoas que são funcionalmente otimizadas, ou seja, as pessoas que funcionam de forma otimizada, as Sim. pessoas que são subfuncionais e superfuncionais. Calma que eu vou explicar. O Tá. superfuncional é aquela pessoa que ela tira a autonomia dos outros, ela tira a responsabilidade dos outros e ela tira a autogestão dos outros. Como? Tendo controle. Buscando ter o controle. Só que imagina o seguinte, você vai desenvolvendo esse hábito do controle no seu filho. Você é passiva, você é permissiva, você permite que ele faça o que ele quiser. Não, meu filho vai ser completamente independente. Só que ele vai crescendo, ele vira super funcional. Ele quer mandar em tudo, ele quer crescer em tudo. Então ele vai crescendo, começa a querer ter o controle sobre tudo e sobre todos. E aí vai E virando na. uma criança mandona, sabe? Um adolescente mandão, agressivo, porque foi usado uma comunicação passiva. Não foi Sim. trabalhado a autonomia no nível certo, a responsabilidade no nível certo e a autogestão no nível certo. Então esse é o primeiro tipo. Quer comentar aí antes de eu falar o outro? Não, não, eu ia falar que assim, é uma coisa que na prática acontece muito, né? A Sim, criança que quer mandar, a criança que tem o papel mesmo de comandar uma sim, casa, né? A gente vê muito sim. isso. Crianças que Vê? comandam. É, Por quê? Permissividade, né? Pais permissivos, mas exatamente. isso vem lá de quando a criança ali está nascendo. E eu Sim. falo isso a gente vê em liderança, vê em casa. Só que você tem o contrário, que é a criança subfuncional. O que é a criança subfuncional, o ser humano subfuncional? É aquele que ela aprendeu com a vida de que sempre teria alguém para fazer as coisas por ela, dar as coisas para ela. Ou seja, é uma criança que não desenvolveu a autonomia, que não desenvolveu a responsabilidade, nunca precisou assumir uma responsabilidade. É uma criança que nunca aprendeu a gerir a própria vida. Do Sim. outro lado é o contrário, é a criança que assume responsabilidade por tudo, que é o independente, que gerencia tudo. Só que aí essa pessoa que é subfuncional, que Aham. é quando a gente fala que cresce uma criança mimada, um adolescente mimado, Sim. porque vive esperando que os outros façam alguma coisa por ela. Vive esperando que Exatamente. as coisas apareçam. Que Então, venha essa tudo acaba, a ela, né? venha tudo. Então, assim, é uma pessoa que acaba se frustrando Sim. porque delega, né, responsabilidade, tira tudo. Então, Sim. é aí que vem as pessoas que têm um funcionamento otimizado, que é o quê? Aquela pessoa que ela sabe lidar com autonomia no nível certo. Ela assume a responsabilidade pelos seus acertos e pelos seus erros. É aquela pessoa que ela sabe gerir o próprio tempo, gerir o próprio dinheiro, gerir os próprios brinquedos, gerir os recursos, Sim. gerir a rotina, gerir as tarefas. E é aquela pessoa que busca o autodesenvolvimento e assume essa responsabilidade. Só que isso, Paulo, isso tem que ser desenvolvido lá embaixo com uma comunicação Com assertiva, certeza. sabe? Então, esses são os três tipos de pessoas que são formadas desde criança, tá? Então, muitas coisas, muitos problemas, desafios que eu tenho hoje na minha vida, foi porque lá atrás faltou um pouco de ser trabalhado isso, Sim. sabe? Igual eu te falei, eu sempre fui uma criança muito preguiçosa, preguiçosão mesmo, tinha que ir pra natação, acordar cedo e coisa e tal, nossa, enrolava.
Quando tinha prova, às vezes eu dormia depois do almoço e ficava na função soneca. Ia começar a estudar 4 horas da tarde para a prova no dia seguinte. O quê? Faltou um pouco de autogestão e de um pouco de responsabilidade. Talvez uma disciplina positiva. Mas o quê? Agora eu tenho consciência, então agora eu vou desenvolver. Sim, tá? com certeza. Com certeza. Então, assim, e aí voltando para a questão daquelas estratégias, né? Tem coisas, igual eu já falei, aquele quadro de rotinas visuais, aquilo é muito importante. Aquilo ajuda muito no controle da rotina. Aquelas listas de conquistas, né? Estrelinhas, bolinhas, riscar uma tarefa concluída, tudo isso gera dopamina. E a dopamina é o hormônio do prazer. Né? Então, sempre que o seu filho ele cumpre algo legal, ele foi responsável, ele soube lidar com a autonomia, ele se desenvolveu, ele fez a coisa certa, premia, reconheça. Mas não é para fazer chantagem, né? Não é para fazer chantagem, mas é mostrar que as coisas são conquistadas. Quando a gente faz a coisa certa, a gente ganha. E sempre que você ganha alguma coisa, vem a dopamina. E corrigir de forma assertiva quando precisa corrigir. Tá? Então esses quadros de rotinas visuais, esses placares, né, do que foi feito certo, né, os potinhos, quando o dia foi bom, potinho das coisas boas, o dia foi ruim, potinho. Pai, mãe, tios, avós, padrastos e etc. Usa a criatividade. Usa a criatividade para desenvolver a criança. Sim, e na internet a gente vê tanta coisa também, né, Paulo? Nossa, fala assim, que a internet muita coisa. Também está a nosso favor. Então tem muita coisa bacana, né? Que a gente pode estar pegando de ideia, tirando de ideia ali para usar na prática mesmo, do dia a dia, para favorecer isso, né? Sim. Então, assim, de novo eu volto, sabe? Você precisa identificar o que é importante para você em primeiro lugar. Sim. O que é importante para os seus filhos, o que é importante para o seu parceiro ou sua parceira. Essas 3 coisas precisam ficar muito claras. Porque quando você sabe o que é importante para você, o que é importante para os seus filhos e o que é importante para o seu parceiro e sua parceira, as pessoas à sua volta, você agora planeja. Fica muito mais fácil planejar uma rotina, organizar uma rotina. E planejamento é previsibilidade, é você prever situações. Paulo, como é que eu começo, sabe? Começa planejando 50% da sua rotina. Não precisa planejar o dia inteiro, não precisa planejar o dia inteiro ao lado o dia inteiro do seu filho e coisa e tal. Começa planejando nem que seja 50% do seu tempo. Depois você vai se aperfeiçoando e você vai melhorando e vai evoluindo e aí você começa a planejar mais o seu tempo. Sabe? Isso, porque quando você você se adaptando, né? Imprevistos acontecem. Aconteceu aqui da internet cair. Mas assim, quando você planeja 50% do seu tempo, você deixa os outros 50% para imprevistos, para situações que nós... Ou até mesmo para que você tenha tempo livre. Que eu acho que a palavra tempo livre é como se fosse assim, né? Algo afrodisíaco para paz nessa pandemia, né? Alcançar um tempo livre é o suprassumo do suprassumo. Mas é isso. Até tempo livre você planeja. Sabe como? Alinha. Certeza. Faz um alinhamento. Isso. Sabe? Com o parceiro, com a parceira. Fala, nossa, eu estou precisando aqui de 30 minutinhos, 1 hora para mim. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Isso. Então, Paula, show. É isso. Não sei se você tem mais alguma pergunta, se as pessoas têm. Se fez sentido aqui o que nós falamos nessa 1h22 até agora. Total sentido, Paulo. Eu só tô um pouco chateada de ter caído, dos imprevistos terem acontecido, mas acontece, né? E eu não sei se ficou gravada a outra, né? Eu acho que a primeira parte não. Se você não salvou e não jogou direto no IGTV, ela perde. Pois é, porque quando eu caí, apareceu para mim só a opção de encerrar. E aí eu não consegui ver nada aqui para eu salvar. Eu tô achando que ela não ficou salva, só essa parte que eu consegui salvar. Essa agora a gente vai conseguir. É uma pena. Ai, uma pena. Mas eu mando para você depois um texto, alguma coisa assim. Perfeito, que aí depois se quiser gravar um vídeo aí depois, pessoal. Sim, com certeza. E assim, depois a gente pode marcar também uma outra live para falar de novo do assunto. Sim. Porque eu fiquei triste de ter perdido a primeira parte, porque eu acho que realmente eu não salvei, eu não consegui.
Eu procurei aqui uma forma, mas como eu caí, eu não vi nada. Então, assim... mas igual eu te falei, assim, é muito tema, é muita coisa. Pois é. Planejamento é uma live, rotina, organização, Exatamente, comunicação. Paulo. Tudo isso gera Exatamente. várias lives. Então, assim, E a busca gente entender, viu né? aqui, né? Pois é, que a gente trouxe muito assunto para um tempo muito pequeno. Mas a Sim. próxima vez a gente pode combinar de fazer separado. Sim. Exatamente. Falar Veja um com o pouquinho sobre pessoal, né? cada O que tema. fez mais sentido, o que Sim. gera mais desafio, a gente faz outro. Com certeza, E sem o pessoal dúvida. também pode seguir lá o meu Instagram, né? @pauloschecker, que tem muita aí, coisa pessoal, bacana lá também. Muita coisa bacana, tem muita coisa, muitas dicas, muitas estratégias, com certeza. Um trabalho incrível, parabéns pelo seu trabalho, viu, Paulo? É incrível. Eu E que Paulo, agradeço. muito obrigada mesmo por aceitar o meu convite, de estar aqui com a gente, de participar e por trazer, Paulo, tantas dicas e estratégias preciosas, tá? Sim. Eu acho que enriqueceu muito. A nossa live foi muito rica, foi incrível. Então, assim, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Paulo, o convite, a oportunidade de falar aqui para o seu público, né? A gente sabe o quanto que uma audiência é valiosa, né? Sim, então, com certeza. construir essa audiência. Então, obrigado pelo convite, foi um prazer. Sim. Igual eu te disse, assim, sabe? Eu trabalho com isso, eu treino líderes para se comunicarem melhor e Sim. os pais são os líderes que eu mais admiro, são os pais que conseguem criar seus filhos, né? Então, os pais que têm, é uma liderança muito boa. Com certeza. Então, assim, eu trabalho com isso, mas eu faço isso por prazer, né? Eu gosto de ajudar. Então, se alguém não teve a sua necessidade atendida, pode me mandar uma mensagem, pode me mandar um direct, a gente vai conversando ali, tá? Isso aí. E até a próxima. Show de bola. Quando, Sim, quando vamos ter necessário, próximas. tá? Manda um abraço pro Rodrigo aí, já vi ele comentando. Tá, muito obrigada. Manda Para sua lá. esposa também. E ó, que venha neném, hein? Tô ansiosa esperando o neném. Tá quase. Vamos planejar. É isso aí. Continua no planejamento. Tá Paulo, bom? muito obrigada. Então, um grande abraço para vocês, viu? Boa noite. Pessoal, obrigada a todos que participaram. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Espero que tenham gostado. E aí, compartilha com o pessoal também. Vou deixar essa parte salva. Sim. Já acho que essa parte vai ajudar muita gente. Sim. Então, muito obrigada a todos aí, tá? Um grande beijo para vocês. Tchau. Beijo. Tchau.